Eu sei que tem muita gente apostando e alguns até torcendo para que venha uma contestação na segunda fase da OAB. E muitos ainda dobram a aposta dizendo que virá uma contestação com reconvenção. O vídeo sobre a estrutura de uma contestação já tem aqui no canal, mas como eu sei que muitos alunos ficam inseguros em relação à reconvenção, esse vídeo é sobre isso. Reconvenção, vem comigo! A reconvenção é uma ação proposta pelo réu em face do autor no mesmo processo em que ele é demandado. É como se fosse um contra-ataque do reclamado. Ele está sendo atacado pela petição inicial, pela reclamação trabalhista, e quando ele vai oferecer a contestação, ele contra-ataca, porque ele tem algum pedido contraposto para fazer em face do próprio autor. Por isso é um contra-ataque. A reconvenção nada mais é do que isso. É uma ação que o réu propõe dentro do mesmo processo que foi ajuizado contra ele, buscando a satisfação de um direito contra o autor. Na sua prova da OAB não vai ser difícil reconhecer o caso de reconvenção, porque o enunciado, obviamente, depois que você reconheceu, identificou que a peça é uma contestação, o enunciado, você vai olhar ali no enunciado que vai trazer todos os pedidos que foram pleiteados pelo reclamante e aí vai narrar um fato. Que fato é esse? Um fato em que o autor, reclamante, causou um dano, um prejuízo ao reclamado. Pode ser, por exemplo, um desvio de dinheiro, que seja uma demissão por justa causa. O desvio do dinheiro vai trazer o valor, quanto que foi, se foi de R$1 milhão, se foi de R$100 mil, vai trazer o prejuízo que causou. Pode ser um equipamento do empregador que o reclamante destruiu, pode ser uma estrutura de estabelecimento que ele quebrou, enfim. Qualquer dano, qualquer prejuízo que esse reclamante tenha causado ao reclamado. O reclamado de imediato não optou por entrar com uma ação contra o reclamante para ressarcir esse dano, mas já que o reclamante ajuizou uma reclamação trabalhista em face dele, ele fala, então toma a reconvenção. É isso. É simples, se tiver um dano causado ao reclamado e o enunciado vai deixar bem claro isso para você, você sabe que tem que fazer uma reconvenção. E aí quando você sabe que tem que fazer uma reconvenção, no que você pensa? A primeira coisa, você vai pensar nos requisitos da reconvenção, que vem lá no artigo 343 do CPC. Olha só, na contestação é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a principal ou com o fundamento da defesa. E para que a reconvenção possa ser alegada como um pedido contraposto na contestação, que é o que pode acontecer na sua prova da OAB, é preciso preencher alguns pressupostos específicos da reconvenção. Mas para a sua prova da OAB você precisa se preocupar apenas com 2. O primeiro deles é que o juiz da causa seja absolutamente competente para julgar a reconvenção. Significa que a demanda deve ser oriunda da relação de trabalho, Por exemplo, imagine que se o fulaninho e o outro empregado da empresa estejam discutindo por causa de futebol na porta do estádio. Imagina lá, o fulaninho ficou indignado porque o outro empregado falou mal do time dele. Falou, não, meu irmão, não vai falar mal do meu time não, meu irmão. Pegou uma pedra e jogou no carro da empresa. Causou um prejuízo para a empresa. Isso tem relação com a relação de trabalho? Não. Se a empresa quiser ajuizar uma reclamação contra o fulaninho, nesse caso, ele vai ter que ajuizar na justiça comum para ressarcir aquele dano, aquele prejuízo que foi causado, porque não tem relação nenhuma com o trabalho. Agora, se o fulaninho dentro da empresa discute com um funcionário da empresa e lá ele pega uma pedra e joga na vidraça, aí sim é um caso de reconvenção, porque aí tem a ver com a relação de trabalho. Então, o primeiro requisito é que o juiz seja competente para julgar a reconvenção, materialmente competente. Ou então, nesse caso, que verse sobre demandas de natureza trabalhistas, ou alguma daquelas hipóteses lá do artigo 114 da Constituição Federal. E o segundo requisito importantíssimo que você tem que deixar bem evidente para o examinador é a conexão entre a reconvenção e a ação principal ou algum dos argumentos da defesa. Significa que é importante você mencionar a legitimidade ativa e passiva.
porque tem uma conexão ali entre a reconvenção e a ação principal. Esses dois pressupostos, quando você for abrir o tópico da reconvenção, você tem que mencionar expressamente para o examinador. E agora que você já sabe o que é uma reconvenção, já sabe quais são os pressupostos específicos para você alegar a reconvenção como um pedido contraposto na contestação. O que falta você saber? Pensar na estrutura da reconvenção. Como você vai colocar a reconvenção na sua peça prática profissional na prova do AB? Olha só, primeiro você vai dizer o fato. Lembra aquele velho esquema, um parágrafo para o fato, um fundamento e um pedido? Aqui a gente faz umas adaptaçõezinhas. Você vai falar primeiro o fato, depois que você fez o fato, você vai abrir mais um parágrafo para o fundamento. E aí, esse fundamento, você precisa fundamentar duas coisas. O quê? Primeiro, os requisitos da reconvenção. Você vai falar da legitimidade, da conexão e também fundamentar o pedido. Você vai dizer lá que aquela ação do reclamante causou um dano na empresa que deve ser ressarcido. Provavelmente seu fundamento vai ser o artigo 186 e 927 do Código Civil. Depois que você fez a fundamentação, você vai abrir mais um parágrafo para o pedido da reconvenção. E o pedido da reconvenção, você vai pedir a condenação do reclamante, né, naquele valor do prejuízo que ele te causou, com honorários advocatícios. E tem um artigo específico que você precisa mencionar, que é o artigo 791A, parágrafo 5º da CLT. Esse parágrafo 5º ele fala expressamente que é devido a honorários advocatícios na reconvenção. Por isso é necessário você mencioná-lo. E no final você vai colocar o valor do pedido. Não esquece de colocar o valor do pedido. E qual que é o valor do pedido? O valor do pedido é o valor do prejuízo que o reclamante causou à reclamada. Lembra que a reconvenção é como se fosse uma ação, como se fosse uma petição inicial, só que é uma ação dentro da contestação. E por isso precisa ter esse valor do pedido, que é como se fosse o valor da causa. Se você não colocar o valor do pedido, você vai com certeza perder pontos importantíssimos para a sua aprovação. Então, memorize essa estrutura da reconvenção. É muito simples, não é muito complicado. Você conta a historinha no fato, você fundamenta o porquê que cabe reconvenção, você fundamenta o porquê, qual foi o dano que ele causou e que ele tem que te ressarcir. Você faz o pedido da condenação naquele valor com os honorários advocatícios e mais juros e correção monetária, né? E você coloca o valor do pedido. Lembrando que você identificou que a sua peça é uma contestação com um pedido de reconvenção. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você for colocar ali na qualificação, né, nome da empresa, qualificação e endereços completos, por intermédio do seu advogado, adiante assinado, procuração em anexo, vem a presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 847 da CLT, oferecer contestação. Quando você identifica que tem um pedido de reconvenção, isso vai ficar um pouquinho diferente, porque você tem que fundamentar a reconvenção aqui também. Então, você vai colocar lá, vem a presença de Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 847 da CLT, que é o da contestação, e 343 do CPC, combinado com o 769 da CLT, porque o 343 do CPC é aquele artigo que fala da reconvenção, que você precisa fundamentar, e o 769 da CLT é o artigo da CLT que fala que se aplica subsidiariamente o CPC. Então, você vai colocar como? Vem a presença de Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 847 da CLT e 343 da CLT, combinado com o 769 da CLT, oferecer contestação com pedido de reconvenção, e aí o resto segue igualzinho. E depois, no final, né, lá nos requerimentos finais, não se esqueça de reiterar o pedido de reconvenção. Você vai pedir o deferimento da pretensão reconvencional, condenando o reclamante a indenizar o reclamado naquele valor, né, do dano que ele causou, acrescido de juros, correção monetária e honorários advocatícios. Não se esqueça de reiterar o pedido nos nossos requerimentos finais, porque isso costuma ser pontuado também na sua contestação. Eu tenho certeza que se cair contestação com reconvenção na sua prova, você vai acertar, porque não tem dificuldade, não tem por que ter medo, não precisa ter medo da reconvenção, ela é simples de identificar e não é difícil de fazer.
Mas se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para mim que eu te respondo. Se você é novo no canal, já sabe, se inscreva, ative as notificações e eu te espero no próximo vídeo. Lembrando que esse canal é feito também para quem vai fazer a segunda fase do OAB. A gente tem vídeo de direito do trabalho, de processo do trabalho, né, para você fundamentar aí as suas teses jurídicas separados por assunto, que facilita a sua busca, e também vídeos específicos para a segunda fase. Então, se você conhece alguém que vai fazer a segunda fase, indica esse canal. E eu te espero aqui no nosso próximo vídeo. Até lá!